Enarhe reto logos. No princípio era o verbo. Fala galera, mais um vídeo do canal Teologueiros e dessa vez com participação especial do Victor Fontana. Cara, que prazer ter você aqui. Prazer é meu. Cara, muito bom, foi muito bom. A gente conversou no Twitter, a gente começou a combinar de vir gravar aqui, foi muito legal ter dado certo. É prazer ter você aqui, cara. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre línguas originais da Bíblia. Então a gente vai falar sobre o estudo da língua original, se precisa, se não precisa, como é que você começa, ou no que ajuda. E o Victor é um cara que estudou grego e hebraico e mais algum aramaico? Não, até gostaria, né? Algumas universidades exigem que você estude o latim pelo menos, mas na maioria das universidades presbiterianas, protestantes, simplesmente o grego e o hebraico é suficiente. E pra gente começar a falar, quais são as línguas originais da Bíblia? Grego, hebraico e aramaico. Né? E aí a gente tem no Novo Testamento só grego, né? No Novo Testamento só grego. No Velho e no Antigo, isso, no Antigo Testamento majoritariamente hebraico e um pouquinho de aramaico. Você lembra quais livros que tem? Em Daniel você tem um pedacinho de aramaico. Aliás, um pedaço grande de aramaico em Daniel. Aliás, até por isso alguns judeus não consideram o livro de Daniel assim um livro tão importante por uma questão linguística. Entendi. E a gente falando sobre hebraico, grego e o aramaico, você acha que todo cristão precisa estudar a língua original? Toda pessoa que estuda a Bíblia tem que estudar as línguas originais? No mundo ideal, né, você fala assim, você gostaria que todo cristão soubesse as línguas originais? Eu falaria, claro. Mas não acho que todo cristão precise conhecer os originais para ter acesso ao principal conteúdo que tem na Bíblia. Aquilo que tem de principal na Bíblia, em português a gente tem excelentes traduções. As traduções em português são muito boas. Então, a pessoa não precisa do grego e do hebraico para compreender o essencial do que a Bíblia traz. E na pregação? E para o pregador? Desde que, e aí a chave, desde que o pregador conheça as suas limitações, então, se o cara sabe hebraico mais ou menos, ou grego mais ou menos, o ideal é que ele não tente se aventurar a dizer, porque isso é assim, isso é aquilo outro, porque ele não conhece o original, ele não domina o original, ele conhece mais ou menos. Agora, se ele conhece mais ou menos ou não conhece o original, se ele ficar com o português, com uma boa análise da língua portuguesa do que o texto traz, ele consegue fazer uma boa pregação. É porque isso acontece muito, né? Às vezes o pessoal vai pro grego, às vezes não vai pro grego, ouviu alguém falar alguma coisa em grego, que é alguma coisa, extraiu dali algum significado e ele começa a copiar e colar ali, compartilhar isso como se fosse uma verdade. Como se o significado da palavra ali... Então, exemplo, no seu vídeo, se você não conhece o canal do Victor, vai estar aí na descrição, que ele faz o canal direto do original, ele sana algumas dessas dúvidas e dá alguns desses exemplos. O primeiro vídeo que você fez no direto do original, que é falando do Tetelestai, ou Tetelestai, é algo que eles fazem bastante, pegam o significado ali que eles acham que é o majoritário naquela palavra e trazendo para uma exposição da palavra, que ela tem aquele significado por causa disso, e não é o correto, né? Tem um livro do Donald Carson, D.A. Carson, né, que o pessoal chama aqui, D.A. Carson, né, que em português chama Os Perigos da Exegese. O nome assusta, mas o livro é simples, e ele traz justamente isso. Se você quiser se aprofundar depois, assim, quais são os erros mais comuns que a pessoa comete quando ela está interpretando a Bíblia? E aí entra nessas confusões. O cara conhece a língua original mais ou menos, ou então não conhece, e tira determinadas conclusões que, quer ver só, mesmo em português você poderia confundir alguém. Por exemplo, a palavra parceiro. Né, a palavra parceiro. Você abre o jornal, você está ali no caderno de saúde e tem lá uma matéria sobre HIV. Aí você tem lá o cara dizendo do parceiro do fulano tinha muitos parceiros, então ele pertence a um grupo de risco. A palavra parceiro nesse contexto significa uma coisa. Agora, ele no mesmo jornal, do mesmo dia, ele vira várias páginas e ele vê uma matéria do Romário e do Edmundo, ele falando que o Edmundo é meu parceiro. O parceiro ali quer dizer outra coisa. Então, no grego, no hebraico, essas coisas acontecem também. Às vezes, conhecer bem o contexto vale até mais do que você ter um domínio absoluto da língua original, porque o cara fala, não,
Ágape ou agape, né, que é a pronúncia correta, é o amor de Deus, não sei o quê, então, mas nem sempre. Depende do contexto que a palavra está inserida. Sim. E falando do cara que pega e ouviu esse vídeo e falou, não, legal, mas no que ajuda? No que ajuda o cara a estudar tanto o hebraico, o aramaico ou o grego? Vai melhorar alguma coisa na interpretação bíblica dele? Vai ajudar ele a fazer uma exposição melhor, uma exegese melhor do texto bíblico? Ajuda em alguma coisa? E se sim, no que? A gente pode dar exemplos específicos do que ajuda? Pode. O que me parece, a ilustração que eu gosto sobre isso é uma ilustração de um camarada chamado Ricky Watts. Ele fala que quando você lê uma tradução, seja para o inglês, no nosso caso português, é como se você estivesse assistindo aquela história sendo contada numa televisão em preto e branco. E quando você conhece os originais, aquilo ali está no colorido. Ou seja, você entende, você enxerga os principais elementos, mas quando você tem a língua original, você consegue enxergar mais detalhes, as ênfases maiores. Por exemplo, vamos lá, a primeira coisa que uma pessoa que tem o original ela percebe, em relação, uma vantagem que ela tem em relação a quem lê a tradução, é que a tradução ela tem um estilo só. Você pega a NVI, ela tem uma nova versão internacional. Ela tem um jeito de comunicar que é um pouquinho mais próximo da nossa linguagem cotidiana. A revista atualizada, ela tem uma linguagem um pouco mais rebuscada. A revista corrigida, mais rebuscada ainda. No original, a primeira vantagem que tem de conhecer o original, qual que é? Que você percebe as nuances. Você tem livros como Tiago, que tem um grego super rudimentar, que não combina nada com aquela coisa super rebuscada da revista atualizada. E você pega a segunda de Pedro, que é um linguajar todo pomposo, que talvez parecesse mais com a revista atualizada. Né? Então essas diferenças de linguagem você percebe. No hebraico é a mesma coisa. Isaías tem um hebraico super sofisticado, enquanto Jeremias nem tanto. E aí você começa a perceber intenções do autor por causa dessa habilidade a mais que você tem. Então você começa a perceber, por exemplo, quando um texto tem elementos mais poéticos. Que quando você está vendo no original, esses elementos poéticos ficam extremamente claros e na tradução nem sempre. Às vezes você tem uma tradução boa, ela até coloca em versos ali para te indicar que aquilo ali era um poema, mas nem sempre isso acontece. Então você consegue, e quando você tem uma poesia, como, por exemplo, acontece em Gênesis capítulo 1, você tem versos. O teu olhar para aquele tipo de texto não é o mesmo que se aquilo ali fosse uma prosa, então isso daí faz muita diferença. E para entender algumas passagens específicas, o grego pode ajudar? Eu conheço um exemplo, que é o exemplo da conversa de Pedro e Jesus. Então, quando Jesus está conversando com Pedro e falando, Pedro, tu me amas? E aí, no português, a gente vai ter Pedro respondendo, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele pergunta de novo. Aí eu fui para tentar entender, quando eu cheguei, eu fui no interlinear. O interlinear, você tem palavra por palavra, tem o inglês, né, no caso, e aí a palavra no grego. Então, você consegue ver palavra por palavra lá e você vê que a palavra que Jesus está falando é uma, e o que Pedro está respondendo é com outra palavra. São dois verbos para amor diferentes, né? E o agapau, né, que é o verbo que dá origem à palavra agape, amor, que Jesus está utilizando, é mais intenso, sem dúvida, do que o filéu, que é o verbo que Pedro está utilizando. Então, sim, você tem diferenças como essa, de palavras, você tem diferenças de sintaxe, então de gramática mesmo. Você pega, por exemplo, na Grande Comissão, a palavra, o verbo principal da frase, no grego você identifica muito bem que o verbo da Grande Comissão principal não é o id, é o fazer discípulos. Né? Então, isso faz muita diferença. Você percebe que o verbo principal da frase é o verbo que não está no particípio, todos os outros estão no particípio. O fazer discípulos não. Então, tanto o id quanto o batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão no particípio, mas o fazer discípulos não, e que é o verbo principal. Não que o id não seja importante, mas fazer discípulos é mais importante que o id nessa passagem. Sim. E se você não for para o grego, se você não for para o original, você nunca vai descobrir isso. Você vai ter que ir para algum comentário bíblico que talvez o cara cite aquilo e explique aquilo. Um bom comentário bíblico, nesse caso específico, ele não pode passar batido por essa frase e não explicar isso. E para o cara que quer começar a estudar,
como que ele precisa começar? Ele vai começar pelo hebraico? É melhor começar pelo grego? Tem uma mais difícil que a outra? Tem recursos fáceis que ele consiga achar para, por exemplo, a Bíblia Interlinear é um recurso para o cara que quer começar a se aventurar ali e tentar achar essas coisas no original. E qual o caminho que o cara deve tomar para começar a estudar isso? O primeiro passo é se alfabetizar, né? Porque os caracteres são diferentes. Sim. E isso já dá trabalho, né? Então, mesmo no grego quando eu fui começar, eu vi que era diferente. Mesmo que você tenha um interlinear, se você não tiver alfabetizado, não adianta tanto assim. Sim. Né? Então, o primeiro passo é se alfabetizar e isso dá trabalho. Na verdade, não tem caminho fácil. Para a língua original, para qualquer língua, se você já tentou aprender a falar inglês, você sabe que demora. Né? Imagina para uma língua morta. Mais fácil, grego ou hebraico, as dificuldades são diferentes. Então, o grego, ela é uma língua que tem uma gramática mais complexa. O hebraico tem uma gramática mais simples. Tem menos elementos gramaticais no hebraico. Mas a distância entre o português e o grego é muito menor que a distância entre o português e o hebraico, que faz com que a língua hebraica seja mais complicada. Eu diria para você que varia do perfil da pessoa. Tem gente que acha o hebraico mais fácil, tem gente que acha o grego mais fácil. Sim. Tem algum livro que ele possa começar assim que vai ajudar? Ou tem algum curso específico que possa ajudar? Porque por ser uma língua morta, como você disse, às vezes pode ser difícil de achar recurso ou o cara ficar com medo. Eu mesmo fiquei no começo de achar um negócio que fosse meia boca ali e acabar me alfabetizando meio errado. O primeiro passo que eu diria, você se alfabetiza. Uma vez alfabetizado, o caminho seguro é você usar uma gramática. Então você tem a introdução à gramática do hebraico. Tem um livro que é o Page and Kelly, né, que é o livro de introdução ao hebraico bíblico, que é uma gramática do hebraico, que é boa. Você tem no grego, você tem o livro do Johannes Bergman e do Lourenço Stélio Rega, que é Introdução ao Grego do Novo Testamento, se não me engano o nome do livro, que é um bom caminho para começar se você for autodidata. Agora, ser autodidata nesse negócio é complicado, tá? Então, a minha recomendação seria procurar o seminário mais próximo de você e, de repente, perguntar se eles aceitam você como aluno ouvinte. Sim. Não, eu queria ser aluno ouvinte aqui de hebraico, do grego. Se você tem uma universidade pública perto de você, você pode ser aluno ouvinte no curso de letras. Muitas vezes, os cursos de letras das universidades públicas oferecem a introdução ao grego clássico, que é o grego ático, que é um pouquinho diferente do grego bíblico, mas assim, quem sabe o grego clássico pega o grego bíblico com facilidade. Que é o koiné. Que é o koiné, que é o grego comum, que a gente chama. Né? E algumas dessas universidades públicas têm também o hebraico. Aí você conversa lá com o professor e fala, pô, eu queria ser aluno ouvinte. Na maior parte dos casos eles deixam. Sim. E não vai achando que vai ser super fácil, que daqui uma semana você vai estar falando em grego. Eu diria que assim, o começo é muito chato. O começo é muito chato. Sem querer desestimular ninguém, mas o problema é você estimular e aí o cara sentir que foi enganado depois. Então assim, o começo é muito chato. Para começar a ficar legal demora 1 ano e meio. Bastante tempo. Para começar a ficar legal, que você começa a falar, nossa, tô percebendo coisas que antes eu não percebia. Para mim demorou mais ou menos isso, 1 ano e meio. Então, eu acredito que é isso aí. Você pode procurar esses recursos, como o Victor falou, mandar e-mail ali e sair procurando, começar, porque vai te ajudar. Eu falo pessoalmente que começou a me ajudar bastante na minha exegese. Então, o que você achou desse vídeo? Deixa seu gostei aí, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha esse vídeo para outras pessoas verem também, aprenderem tudo isso. E se inscreve nesse canal se você não é inscrito, se inscreve no canal do Victor Fontana também. Pois é, pode entrar lá, direto do original. Sim, o link tá aí embaixo, se inscreve lá também. Muito obrigado por ter vindo aqui no Teologueiros. Prazer foi meu. Obrigadão. Tchau, tchau.